Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ter um podcast só de extras. Deus do livre. Tem que queimar esse arquivo. Seja muito bem-vindo ao podcast Universo Inverso. É isso aí, né? Do seu dia a dia, aqui no Spotify. No Spotify, estamos aqui em todas as redes. Spotify, YouTube sempre derruba, então é só Spotify. É isso aí. Redes sociais, que você consegue um contato direto conosco, é no meu Instagram, @nego_jorge, ou no @demodemori, ou no Instagram do podcast, que é o @poduniversoinverso. Uma coisa que é bom de lembrar, às vezes, é se você escuta nós no... Às vezes. Às vezes. É bom lembrar sempre, mas eu esqueço. Se tu escuta nós no Spotify, bota seguir lá. Bota lá. Espalha a palavra. E no Instagram também. No Instagram também. Segue nós. Segue nós no Instagram. Isso. No Instagram o quê? Segue. Tá. Isso, segue nós lá e vem falar conosco. Dando uma introdução rápida sobre esse episódio, há um tempo atrás a gente... Eu acho que isso começou, a gente conversou sobre isso, mas a Gé Braga, ela falou comigo no Twitter, que seria um tema bacana. Valeu, Gé. Twitter? Passa Twitter. Nego Jorge Underline. Olha lá. Twitter é... foda-se. Tá, Gé falou. A Gé passou lá falar sobre infância e tudo mais. Tinha que tá tocando um tribalista, assim. Eu, em vez de eu colocar o lo-fi, eu botei 2 vezes a trilha do podcast. Tá, só abaixa mais um pouco aí que a gente desdobra. Então, daí eu fiz uma Aí, ó. uma pesquisa no Instagram sobre o que as pessoas tinham saudade na infância e tudo mais. E foi bem bonitinho, assim, o pessoal comprou bastante a ideia, muita gente respondeu. E hoje, basicamente, a gente vai trocar uma ideia sobre coisas da infância que a gente só tem a percepção depois que já é adulto, né? Boa. E eu acho que a nossa vida é basicamente isso, a gente vai... Só percebe quando passou. Exatamente, mas acho que é natural da... Tu me ensinou isso, que é natural da maturidade. Mesmo não não aprendi. Né, cara? O cara, tipo, ele ensina nos defeitos, assim, ó. Não, é só o microfone, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz? Enquanto tu vai catando a lo-fi, eu vou tentar... Tenta aí que eu já achei a lo-fi. Já foi? Mas enfim, cara, eu tenho batido muito nessa tecla de presente, mas... Porque é muito mais fácil, né, cara, tu identificar o passado, porque ele já passou, tá ligado? E daí tu consegue, tipo, ter uma balança de... O que era bom, o que não era, o que eu não tenho mais, tá ligado? O que representou na minha vida, tipo, porque já foi, né, cara? Dá pra gente fazer um balanço sempre, né? Mas isso pode ser bom também, né, cara? Então a gente pensou até em fazer um programa de nostalgia e tal. Exato, né? Exato. Que eu acho que é subjetivo demais e é um sentimento perigoso. Pra tu não ficar refém daquilo, isso, talvez. E eu acho que nostalgia liga tanto às pessoas porque todo mundo sente isso, né, cara? Uhum. Uma coisa que todo mundo tem. Agora, falar de uma fase que é a infância, que traz nostalgia, é legal a gente subverteu pra falar, tipo, coisas legais que a gente não percebia, entendeu? Exatamente. Que na época pareciam comum e hoje são legais, né? Voltando à enquete do Instagram, tem assim as coisas bem básicas e até algumas coisas que são clichê, mas que são muito verdades. Então assim, desde o pessoal que falou que tinha saudade de não pagar boleto, mas aí que é o básico do básico, que é mas que é verdade. Da vida. É verdade. Mas muita gente falou do brincar, né? Do brincar na rua. E esses dias o Mike, grande Mike, a gente só tá citando filósofos hoje. Ele me mandou um negócio que eu já tinha lido há um tempo atrás e até bem clichê. Mas é aquele, tipo assim, um dia você saiu pra jogar bola com seus amigos na rua e esse foi o último dia, sabe? Nossa, boa essa. Essa é muito boa. Não conhece essa? Não. Essa aí é boa. Você não. Isso aí tá no Twitter todo dia. Tá. Mas que é uma verdade. A gente teve exatamente um dia que você saiu pra brincar de se esconder, jogar bola, enfim, saiu com os primos. E esse dia foi o último dia, né, cara? E... é difícil, porque eu não pensei muito pra falar nesse episódio, mas eu acho que tempo, que foi uma coisa que tu comentou,
pras coisas que quando tu é... A gente administra muito pior quando é criança, porque a gente tem pouca noção de responsabilidade, enfim, tarefas a fazer. E pessoas próximas, sabe? A gente acaba gastando muito nosso tempo com relações quando é criança. Isso é muito legal. É natural, a gente não trabalha... A maioria, né, não trabalha, tem mais tempo livre e acaba ficando chato ser criança sozinha. Tu acaba construindo relações na escola, na rua, enfim. E esse é um esquema que é nostálgico, mas dá pra sentir bastante falta, assim, na minha opinião, sabe? Sim. É que eu já tinha pensado um pouco nisso, mesmo antes de tu vir falar, porque a gente tá sempre recorrendo nesses assuntos e tal. E eu respondi tempo também, cara, porque ele abrange todos os outros. A gente vai passar um pouco pela resposta do pessoal e comentar sobre, né? E tu vai perceber que tempo tá em todas elas, porque o tempo ditou tudo isso, tá ligado? E, tipo, ter tempo é o que fazia a gente fazer o que a gente fazia. Porque hoje em dia a gente não faz muita coisa que a gente não tem tempo, tá ligado? E a gente gasta a maioria do tempo pra fazer coisas que vão justificar o nosso pagar boleto, tá ligado? Exatamente. O tempo já é a nossa moeda de troca mais valiosa, porque partindo dele que a gente vai conseguir... Não vale nada, né? E que não vale nada. Teoricamente é convencional também. Eu tive uma brisa... Não foi uma brisa, foi uma real. Que uma vez eu fui pegar um ônibus Caxias, Porto Alegre. Quantos quilômetros daqui, Jorge? Que eu sou péssimo nisso. 120? Tá, a gente é bem próximo da capital, aqui do sul. E eu fui pegar um ônibus. E daí tava tipo, só tô ilustrando, tá? Tava tipo R$20. E esse ônibus chegava em 2 horas. Tá. Daí tinha um ônibus que demorava 3 horas. Daí ele tava R$15. Pegou de 20. Não, pegou de 20, mas eu pensei, tipo, quer dizer que 1 hora de vida vale R$5? Caraca. Não, tu entendeu que eles deram preço pro tempo? Sim. Porque eu ia chegar 1 hora antes. Sim. E eu acho que é isso porque eu falei tempo. Porque a gente não se preocupava em dar preço pro tempo, tá ligado? A gente tinha o nosso tempo. A obrigação que a gente tinha era o quê? Das 7 às 11 tá na escola, tá ligado? Claro que depois tu vai adquirindo mais obrigações e tal, mas... Sim. Mas tu tinha o teu tempo, que é uma coisa que a gente tem cada vez menos, tá ligado? E o teu tempo te mostra quem tu é, muitas vezes, assim. Porque tu tem tempo pra ti e tal. Tô numa questão muito legal que eu tava pensando que o tempo... Olha, a gente tá numa brisa agora. Mas tu tem tempo de se reconhecer. Isso aí. Com o tempo sobrando, tu vai, enfim, explorar as coisas que tu gosta, visitar as pessoas que tu gosta, aprender um pouco mais sobre o que tu gosta, as coisas que te formam como pessoa. A falta de tempo, meio que tu vai te formando conforme dá, né? Conforme muito do que tu é. Além de nós somos individuais, seres tudo bem, mas a gente é muito coletivo. Nossa formação, pessoal, é muito o que é o coletivo. Exemplo, sei lá, vou usar a música como exemplo. Eu escuto rádio todo dia, toca todo dia sertanejo, eu vou acabar me tornando um consumidor de sertanejo, porque eu tô naquele coletivo da massa. Faz parte daquilo ali, né? Faço parte daquilo ali, e eu não tenho tempo pra... descobrir alguma coisa. Isso, escutar o meu lo-fi hip hop, por exemplo. Então, a falta de tempo, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. E tu vê que crianças são muito caricatas, né? Nós éramos caricatas. O Demor era de um jeito, eu era de outro jeito, minha irmã era de um, nossos amigos eram de outros. Porque a gente tem características muito individuais quando a gente é criança e a gente perde um pouco disso. Tu pode ser totalmente autêntico, todo mundo é original da maneira que é, mas criança tem aquela coisa de não precisar se preocupar em agradar os outros, sabe? Que deveria ser pro resto da vida. Mas né... E é legal isso que tu falou da música, dando um exemplo, cara. Porque também outra coisa que eu vejo é o seguinte, hoje. Às vezes a gente faz tanta coisa e acontece tanta coisa que a gente precisaria de um tempo pra processar, mas a gente não tem esse tempo. Daí tu pula. Daí tu esquipa uma fase da vida, tá ligado? Daí quando tu se dá conta, tu já esquipou muita coisa e tu não evoluiu. Evoluiu. É o episódio funk esse. Episódio funk. Talvez
daí que vem a ansiedade, a falta de... Tipo, tu não tem nada concreto, assim, sabe? Tu sempre tá procurando o próximo e o que passou parece que já passou, mas na verdade a gente não dá tempo pra perceber o que passou. Sim, sim. É por isso que chega nessa fase de a gente se tornar adulto e cada vez ficando mais velho e cada vez lembrando da infância com mais carinho. Porque de todas as fases da nossa vida, a infância ela é a mais curta. E aí que a gente presta mais atenção, né? Exatamente. E ao mesmo tempo ela E não sei se vai ser muito... Vou ser muito aqui, mas a gente sempre tem aquela sensação que, eu não aproveitei direito, né? E eu vejo muito com meus sobrinhos, assim, às vezes eles reclamam de algumas coisas de ser criança, que pra nós que já passamos por aquilo, enfim, eu tenho a vantagem do tempo em relação a eles, a vivência, dá vontade de dar um tapa na cara e tipo, cara, aproveita, né? Aproveita que muito daqui vai também ditar como tu é. Que era o que a gente escutava e cagava. Que era o que a gente escutava e cagava, cagava pros pais, cagava pra qualquer pessoa mais velha. Outra coisa que eu vi o pessoal comentar muito era sobre o valor que tu dá pra datas comemorativas. Tá. Tanto aniversário, Páscoa, Natal, que hoje basicamente a gente fica feliz porque é folga do trampo. Porque tu tem um tempo. Porque tu vai ter um tempo. Basicamente é isso. Sei lá, ou tu vai ganhar algum presente, alguma coisa com isso, ou sei lá, vai ganhar é teu aniversário, tu vai ganhar um desconto no restaurante que tu come, ou sei lá, no teu trabalho tu vai ganhar um dia de folga, tempo de novo. Mas essas datas comemorativas, quando a gente é criança a gente tem muito apreço assim por elas, e quando tu vira adulto, tipo assim, Páscoa é um negócio que meio que não faz mais sentido, aquele sentido infantil, não é uma data que eu anseio. Natal. Natal... Pode se tornar de um jeito diferente, especial de um outro jeito. Mas ele nunca tá vai muito ser... no nosso inconsciente como cultura, mas também passa batido. Sim. Sei lá, dia do índio. Né? Tem todas essas paradas. Né? Nossa, cara, só no tempo a gente já brisou quantos minutos? 12. Tá de boa. Então vamos pra um próximo tópico aí que o pessoal falou. Tu vai falar quem falou e o que é, né? Eu vou falar quem falou? Não, é legal, porque daí, tipo, tu faz tópicos. Daí tu fala, tipo assim, ó... Só vou pegar meu celular, então. Tá, enquanto isso eu vou lá, né, cara? Eu tinha uma coisa pra falar, na real, nesse do... Porra, do tempo também. Conseguiu? Consegui, tá aqui na mão. Só vou aqui abrir a foto. Ai. Mas pode falar? Não, eu vou aproveitar pra agradecer quem falou, né, cara? Às vezes a gente pede tanto e a gente acaba... Olha, faz tempo isso, na real. Que a gente faz pediu meses. pro pessoal falar. E daí a gente não grava na hora e tal. E mesmo assim o pessoal vai lá e comparece. E obrigado quem interagiu. E quem não interagiu vai ter mais oportunidades. Chances de interagir. É. Será que eu leio todos? Cara... Não. Vamos fazer tipo um por um e daí a gente vai... Beleza, então eu vou por ordem do mais velho, que é aqui. Do mais velho do postagem. Do primeiro que comentou. Mas tem um muito bom aqui. Como eu printei, eu vou falar o Instagram da pessoa. Então, Larissa Felucci botou assim, ó: meus avós, brincar no rio, não ter medo de quase nada e dormir todo mundo junto na sala. Porra, dormir todo mundo junto na sala é um bagulho foda. Isso é massa. Ela falou uma coisa louca aí. Como é que é? Não ter medo de quase nada? Não ter medo de quase nada. Isso é uma coisa louca, porque eu tinha muito medo na infância, mas foram medos que mudaram. Tipo, sabe, medo de fantasmas, essas coisas? Meio que hoje em dia tu saca, tipo, que a parada é diferente. Sim. Mas aí tu começa a ter medo do real. Exatamente. Que é uma coisa que tu não se preocupava na infância, tá ligado? Tenha medo de quem tá vivo e respeito por quem tá morto. Exatamente. Então, concordo, mas eu acho que o medo é mutante, assim, tá ligado? Nossa, esse do medo é muito... Porque, tipo, conforme a gente vai envelhecer e tal, a gente vai começar a ter medo de coisas diferentes, sabe? Como a morte, talvez, tá ligado? E o medo, ele é parte do nosso... Geralmente, o nosso medo, ele vem atrelado a coisas que a gente não conhece. E quando a gente é criança, a gente tem um conhecimento de vida bem mais básico, a gente é mais ingênuo. E, olha o link que eu fiz, ó. Tá muito radialista hoje falando dos Instagram das pessoas.
Nossa, Diego Noetsold _PH. Diego. Acho que é a ingenuidade saudável da criança. E é muito saudável. louco, porque é uma ingenuidade saudável. É. Ele também foi onde comentou sobre as datas comemorativas, tipo, encontrar os ovos de Páscoa e brinquedos, e ficar seguindo o rastro de alface e as pegadinhas Sim. da criança. Eu então acho que entendi teu link, porque... A ingenuidade com medo, né, gente? Isso. Porra, foi muito bem. Não, e porque a ingenuidade parte do princípio que a gente não tinha conhecimento das coisas também, Exatamente. Tanto era ingênuo natural. Natural. Então... Sabe por que a gente... Agora é uma teoria. Porque a gente tem tanto medo do desconhecido, porque uma das primeiras instruções que os nossos pais passam é não aceitar nada de estranhos, não falar nada com estranhos. Não, então a gente fica muito travado a coisa que a gente não conhece. Os pais, eles... A minha mãe escuta, abraço, mãe! Mas, não é nem pensado isso, mas tipo... Assim como as coisas boas, os pais vão atrelar muitas coisas ruins que tu vai processar depois, né, cara? Exatamente. Tem a criança esquecida e a criança mimada, tem, sabe, esse tipo de... Sim, tem esses extremos. O foda da infância é isso, né, cara? É que ela vai ditar tua vida por muito tempo, assim, talvez pra sempre, Talvez pra sempre. Tanto que a gente vê as características dos problemas psicológicos, eles sempre derivam da primeira fase ali. Porque é onde tu tá conhecendo... Tu vai, tipo, fazer a tua visão de mundo a partir dali. Não quer dizer que ela é real. Exatamente. É a tua visão. É isso que eu queria falar quando eu tava procurando os bagulho. Pena que eu lembrei agora. Era que o que me assusta mais, na real, Jorge, é tentar lembrar da infância e saber se foi aquilo ou se é uma lembrança que eu construí e não existe. Puta que pariu. Isso foi muito bem. Porque tem muita coisa que às vezes eu juro que é real e talvez não tenha acontecido. Né, ou aconteceu de um outro jeito, né? Ou aconteceu de outro jeito, com outras pessoas naquela lembrança. Ou tem coisas que eu simplesmente apaguei. E, por exemplo, pra Duda, é uma lembrança muito forte. Boa. E a gente teve um período de infância juntos, um pouco antes de ela se mudar. Nossa, agora tu foi muito bem, ó. Obrigado. Episódio que a gente não sabe o que fazer, a gente fica enchendo linguiça com qualquer coisa. Tu tem 2 irmãs, né? Eu também. Sim. E é legal porque se a gente conversar sobre infância, tipo, a infância que a gente... Mais ou menos a infância que todo mundo pegou, tipo, quando tinha mais ou menos a idade parecida. Sim. Saca? As lembranças vão ser bem diferentes, cara. Bem diferentes. Os pontos... Muita coisa a gente não lembra, né? A gente não lembra... É que nem sonho. Ou é que nem eu, que não lembro de nada. Eu lembro muito pouco, cara. A minha irmã lembra do que a professora do pré dela vestia. Caraca. Eu não lembro do meu pré. Eu lembro do meu pré. Mas eu acho que eu lembro da minha infância várias coisas, porque eu sou um ser humano muito distraído. E eu sempre lembro, tipo assim, ó... foi nesse ano que eu quebrei o braço. Foi esse ano que... Só pontua... Por exemplo, o pré, eu tenho lembranças, por exemplo, da escola em si. O lanche era muito bom. Depois que ele ri do vazado. O meu pai me levava de carro, que era um Passatão, tunado. Cabralzão tinha um Passat tunado. E ele ia me buscar de bicicleta. E eu ia no canote. Essa foi a parte que tu imaginou. Tu tava em cima do Passat. E a minha professora, uma delas, porque eu lembro que teve 2. Provavelmente essa era a estagiária. Ela tinha um Chevette e quando eu quebrei o braço, ela me levou pro plantão de Chevette. Cara... Só que porque tem esses pontos muito altos. Agora todo dia eu tocava Ana Júlia no rádio. Ana Júlia no teu pré? Todo dia. Era 2000. Caralho, Ana Júlia é velho. Los Hermanos tem 2000 anos. Eu vou assustar o pessoal agora, porque se eu lembrar do pré mesmo, eu acho que eu tenho 2, 3 lembranças. Lembranças que eu acho que são lembranças. Eu assisti Digimon no Play. Não, mas aí eu já tava estronda, velho. Quantos anos que a gente tem? 1 ano de diferença só. 1 ano. Mas o Digimon primeiro é 2000, cara? Ou é Dragon Ball? Minha cabeça é uma bagunça, velho. O cara começa... Tipo, pior episódio. Eu não sei de nada. Chama o Mike pra falar, então. Vai pro próximo que eu tô mal aqui. A Lulistar, que já participou desse podcast, mandou...
Acordar no final de semana com a minha mãe, fazendo aquele faxinão e ouvindo Bah. Alexandre Pires. Bah. Isso é muito clássico. Isso é Muito muito clássico de infância, tipo, o meu pai me acordar e dizer assim, levanta que é 11 horas. É. E tu levanta é 8. É, pau no cu. Vamos lá. Legal também pontuar como a música, né? Sempre. Condutor de Sempre. tudo, né? Sempre. Porque vai tocar lá direto no HD, assim, né? No HD. Exato, é a nossa... É a pastinha que acessa, né? É, a conexão, né? Vamos lá. Underline Juan Carlos, o argentino. Um abraço, argentino. Da escola. Isso aí também, né, cara? Isso aí é... Né? M Motter. M underline Motter. Um abraço, Ou Moto. antigo Twitter Bergamotter. É O que ele se Motter mudou do Brasil, não tem mais. Não tem mais, bergamota. né? Como é que é bergamota em inglês? Tangerina. Não. Não tem, velho. Mexerica. Ai, de não ter responsabilidades. Deixa eu ver. Tem mais gente que comentou aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ler um. Ai, fechei a imagem sem querer. Tá, vou escolher um aleatório aqui, tá? Tá. Ó, dane-se. Da Dani. Dani, querida. Da única preocupação que era acordar de manhã cedo e assistir Bom Dia e Companhia. Isso aqui também, né, cara? Era mais ou menos o que a gente falou até agora. Que Não foi existe mais, né, na TV aberta esses programas, eu acho. Isso é louco, na real, né? Mas porque, tipo, é aquela coisa, tipo, a nossa infância foi a infância real, mas, tipo... Ai, foi a melhor no meu tempo. É isso, tipo, nada a ver, velho. As crianças agora escolhem o que assistir, tá ligado? A gente ia ser mó feliz escolhendo o que assistir. Exatamente. O YouTube chegou muito tarde pra nós, né? É. Foi bom da nossa maneira, tá ligado? Sim, foi bom do jeito que tinha que ser. Mas isso é... Tipo, acho que todo mundo passou por isso mesmo. Ó, o Kylian falou jogar futebol na rua, que é outra coisa que mudou muito, porque a rua mudou muito, né, cara? Olha, boa observação. É, boa porque, observação. tipo, Porque eu acho... morre hoje, né? É. Cada vez tá difícil de acessar essas... Eu lembro que meus tios falavam que, tipo assim, não, porque quando nós jogava bola na rua era diferente, era de barro. E pelo menos na rua que eu joguei bola era bem menos movimentada que a tua, porque primeiro que a tua era uma lomba, uma descida. É. E nós ali no bairro era fim de rua, então passava pouquíssimo carro. Então o futebol na rua sempre foi muito eficiente. Léo, se estiver ouvindo nós aí, lembra que nós jogava ali nos condomínios e era maravilhoso. Inclusive o Léo comentou que ele tem saudades da rua. Seria na rua Darcy Narciso de Oliveira? Exato. O cara que botou o nome da rua, velho. Olha a loucura. A nossa goleira era a parada de ônibus. Uhum. E atrás tinha a grade de um condomínio. E aquelas grades com a ponta é uma flecha, sabe? Clássico, sim. E daí quando a gente chutava a bola, ficava entortando aquelas... E os vizinhos ficavam puto da cara. Era muito louco. Sabe uma coisa... Foda-se aí, só... Cartão telefônico. Isso assim, é a minha infância, porque eu colecionava cartão telefônico. Ah, tu era desse. Depois eu vendi por um preço de banana, hoje eu poderia estar milionário. É verdade. Sério, eu tinha tipo assim, no mínimo uns 500 cartões Que nem telefônicos. minha mãe, beijo mãe de novo, que botou todas as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! Fora, velho. Nossa, eu tinha tipo que 1 milhão pecado, de cartas, cara. meus tazos, tá ligado? Puta Ah. que pariu. Cara, mas tazos eu vendi depois também. Tu Mas vendeu? Os tazos que eu tive coleção completa foi os do Yu-Gi-Oh! Aqueles de metal. Uhum. Os do Bob Esponja de metal. Já era o final do Era tazo. o final. Mas aquele que veio antes, que era o do Cartoon, Sim. que tinha os... Copa Cartoon. que tinha os... Bagulho pra guardar tazo lá, Sim, porta-tazo. porta-tazo. É. Era impossível de completar isso, cara. Aquele tazão do Máscara gigante Isso. de ouro. 5D. Não, é impossível de completar. Eu sempre fui muito frustrado com... Eu tinha aquele tazo que vinha nos chiclé, que era de papelão, sabe? Dos animais. Porra, zoa alguma coisa. Isso era Zoom, demais. Plock Zoom. Ele era tipo de papelão Ele era de papelão e ele vinha num chiclé, tá ligado? e ele ia gastando. Exato. Daí o Abrindo Mico Leão ia... O Mico Leão ficando com a juba inchada. Pegou nós que somos de Caxias e é muito úmido, se tu não guardasse bem o teu tazo de papelão, já era. Caralho, isso era... É porque o tazo era meio que... Tinha tazo pra todas as classes sociais, assim, né? Exatamente, o tazo Tipo- era muito universal. O boy tinha o tazo do Looney Tunes. Ou aquele bagulho pra bater os tazos, que Mega era tazo. o Mega Tazo. Nossa,
E daí tinha todas as classes, né, irmão? Malditos playboys. É. Eu lembro que nós fazíamos no Yu-Gi-Oh! Que era... Imagina, né? Minha escola era o Olga. Até a primeira pessoa ter uma carta de Yu-Gi-Oh! Demorou 25 anos. Mas a gente desenhava. É, eu também fiz isso. Cara, era muito foda. Só que daí tu apelava, né? Desenhava uns 15 dragão branco e já era. Era bem isso. Tu vê, cara, isso é legal, porque, tipo, instigava a gente a fazer alguma coisa, tá ligado? Sim. E o que eu ia te falar antes também do futebol na rua, a gente não tá tentando falar o que a gente falou alguns minutos atrás de melhor infância, mas é o seguinte, eu acho que muda. E a internet fez as relações pessoais ficarem escassas, tá ligado? Sim. E a gente sabe que as pessoas não brincam na rua por causa da segurança, não é tanto por causa da internet. Mas infelizmente são adventos que vieram juntos ali, tá ligado? Uhum. Então as pessoas estão cada vez mais afastadas. E não é sempre bom tu brincar na rua, porque tinha muita coisa tensa, assim, tá ligado? Sim. Rolava uns bullying forte, umas Sim. treta. E era meio que sem supervisão de pais, Isso, assim, isso. 100% das vezes, então... Mas talvez era onde tu começava a lidar com problemas, assim, tá ligado? Sim. Não que isso seja só bom, porque tu pode fazer problemas que tu não consiga lidar e venham te perseguir o resto da vida, como a gente falou antes. Mas, te obrigava a ter relação social, assim, tá ligado? Uhum. Então tu tinha que se adaptar a isso, eu acho que é... O poder de adaptação, é verdade. E... Bom, agora eu vou muito longe, deixa essa pra depois. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aí? Tem muito futebol na rua, cara. Muito futebol na rua. A brincadeira na rua em si, né? É. Uma coisa que eu tenho lembrança forte da infância, eu e o Demore, nós naturalmente somos pessoas criativas. É a nossa característica. Só que eu lembro, cara, que a minha imaginação, ela era muito mais forte. Sim, e o exemplo disso era... Cara, às vezes a gente passava na rua mesmo, já com 13, 14 anos, olhando as nuvens, tá ligado? E, parece fulano, ciclano, parece tal coisa. E hoje eu não consigo, cara. Eu tenho que ficar muito tempo pra, tipo, ver um coelho, ver um algodão doce numa nuvem. Aqui a gente tá cagando regra de novo, mas... Tipo, mais sobre o que a gente viveu, mas óbvio que tem estudo sobre isso. Sim. Mas é porque tu deve ter uma sobrecarga de Informações? E de criatividade mesmo. Tu tem que liberar isso de algum jeito. Isso. Tá ligado? Sim, muito. E daí muito. tu acha tudo... Tipo, tudo te desperta esse lado, tá ligado? E na infância tu tem muito mais contato com a fantasia, que dá pra tu fazer essa associação. E tu não sabe ainda o que é real, né? Exatamente. Ou tu cria na tua cabeça o que é real e às vezes não é, tá ligado? Eu já contei isso, eu tinha 1 milhão de vezes, mas até tipo meus 10, 9 anos, eu acreditava em Pokémon real, assim. Eu achava que ia cruzar com Pokémon qualquer hora. E eu tinha que estar preparado pra isso, tá ligado? Depois ia umas Pokébola de... bola de isopor. E ia funcionar pra tu capturar o Pokémon de verdade, assim. Cara, o que é mais difícil? Cruzar com Pokémon? Ou quando tu cruzar ele, tua Pokébola não funciona. Imagina que frustrante, né? Cruza com Pokémon, joga, o bagulho só bate nele. Só bate nele. Ele te dá uma ruim ainda. Cara, eu sei lá... Até... não sei em quantos anos, não quero passar tanta vergonha, mas eu boto que até aos 13 eu achava que eu conseguia manipular a água tomando banho. Putz, mas esse dos poderes rola até... Às vezes eu tô parado com o copo na pia. Não, eu vou conseguir. Isso aí. Não. É verdade. O pessoal também fala muito, tipo, de não trabalhar, tá ligado? É que o problema é que pra 90% das pessoas, o trabalho vem como um trabalho, né? Sim. A gente vê ele como uma obrigação, assim, isso é bem triste, na real. Mas eu acho que a gente só tem ele só importa, assim, tipo, eu tenho saudade de não trabalhar porque ele é um fardo, tá ligado? Aham. Porque eu acho que se ele não fosse um fardo, seria só uma evolução natural, assim, sabe? A gente também reconhece os benefícios do trabalho, enfim, e o papel dele, enfim. Se a gente... esses dias eu vi uma definição de sucesso muito boa. Alguém falou isso, tá? Não sei quem que é. Que sucesso é quando tu... Acho que é o Bob Dylan. Boa, lembrei. Alguém, um cara aí aleatório falou. É o Roberto Dylan. Ele falou que sucesso é quando tu faz o que tu gosta quando tu faz por mais tempo que tu gosta. Ou tipo,
Tu consegue passar a maior parte do tempo fazendo o que tu gosta. Fazendo o que tu gosta. Tá, gastar o teu tempo fazendo o que tu gosta. Tipo isso. Vocês Deu pra entender. entenderam, né? Deu pra entender. Faz muito sentido, tá ligado? Faz. Porque se a gente conseguisse encontrar o que a gente gosta e o que a gente faz bem, nunca ia ser um fardo, tá ligado? É isso que eu digo. As pessoas, tipo, veem o trabalho como inimigo porque a gente tem que trabalhar com o que aparece, né? Com o que aparece, exatamente. Ou o mais perto possível do que tu quer. Que é o mais louco, né? Não, e tu tem que se adaptar muitas vezes, Sim, né? sim. E às vezes, Que nem tu é um cara muito comunicativo e tal, tu trabalha com isso, mas o ambiente onde tu tem que se adaptar, tá ligado? Sim, que o bagulho também tem todos os contras, né? Dá uma subiada. Tu vende muito pra receber pouco, tá ligado? Receber pouco, exatamente. Minha irmã, aqui ó, Camila Demore, essa aqui eu acho que lembra bastante coisa da infância também. Desenho animado e dos doces que hoje não existem mais. Essa é boa. Qual que é o nome daquele doce que é feito do doce do boi? Nossa, eu pensei que tu ia meter aquela piada do doce, mais doce que a batata doce do osso do boi. É que eu só descobri que é esses dias, mas ele é um negócio... Maria Mole. Não! Todo mundo tipo chupando o osso do boi lá. Ah, foda-se, não vou lembrar. Sorvete seco. Não, ele tem um nome tipo do Mandolate, mas não é Mandolate, tá ligado? Mandolate é muito bom. Quebra-queixo. Quebra-queixo é açúcar queimado, né, cara? Aqueles bus que passavam não sei se passavam na tua rua, que eram os bus do doce. Cara, isso é tenso demais, velho. Tu sabe que se tu entrasse ali sozinho, eles iam te sequestrar, tirar teus órgãos e tudo mais. E tu ia virar um doce. Eu ia virar um dos doces, mas minha avó sempre é junto, né? Nossa, mano, tinha muita teta de nega. Teta de nega. Com as goiabas em forma de coração. Isso! E tinha aqueles que eram de abóbora. Cara, chupa-chupa. Os quebra-queijo. Desculpa, Camila, mas isso aqui é a clássica memória que é boa porque era memória. Porque os doces eram horríveis. Vai comer uma Maria Mole. Vai comer um merengue hoje aqui. Rosa com horrível. Branco. Mas vê se lembra do boi até o final do episódio. Mocotó? Não, mocotó é uma... É um puta prato, mocotó. Doce de mocotó. E o mocotó que tava na malhação nessa época, inclusive. Sofia Vidor. Ficar sentado no chão da sala de tarde desenhando despreocupada. Eu fazia muito isso, cara. Isso é outra coisa que dizem que quem consegue ter, tipo, esse caminho mais fácil para um trabalho artístico, digo, tipo, a produção artística, é porque consegue manter esse desapego, né, cara? Que daí tu, tipo, com a tua personalidade que tu falou que tu vai moldando pra agradar as pessoas, tu vai moldando a tua produção pra agradar as pessoas, tá ligado? Vai tornando ela aceitável, sei lá. Aceitável. E quando criança tu faz o que tu gosta, basicamente, tá ligado? Então... E é uma questão de uma pessoa que hoje se dedica muito e trabalha muito com arte. Sofia faz cinema, pinta, fotografa. Olha aí. Esses dias eu tava assistindo um documentário do David Lynch, que é um diretor muito foda e tal. E ele é pintor e pá. E ele falou que a mãe dele nunca falou o nome das cores pra ele. E daí ele não tinha preferência, assim. Ele tinha como se fosse, tipo... uma adaptação visual das coisas. Tá ligado? Que loucura. Daí ele pintava com que ele sentia que ficava melhor. Tipo, uma árvore roxa. Daí chegava alguém lá e não cagava, tá ligado? Tipo, porque ele não sabia que era roxo, assim. Ele só tava pintando com que ele... Que loucura. Massa, né? Que foda. Então, não xingue você aí que tá pintando árvore roxa. Ou que não é uma árvore, tá ligado? Não necessariamente precisa ser uma árvore. A Lauren Who? A Lauren. E a Lauren? A Lauren do Libélulas. Não, acho que era Lauren. Ai. Chegar em casa de tarde, tomar um Nescau e comer uma torrada vendo Todo Mundo Odeia o Chris. Errou. Era malhação no final, cara. Mas aí que tá. Eu no meu... Cara, até o ensino médio eu só estudei de tarde. Então, eu não tive isso aí. Mas aí que tá, eu chegava e tava dando malhação. E depois Todo Mundo Odeia o Chris ou Rebeldes. Eu sempre estudei de manhã, cara. Eu estudei 1 ano da minha vida de tarde, que foi a 2ª série, se não me engano. E o resto tudo de manhã? Tudo de manhã e o último de noite, né?
E Era bem melhor estudar de manhã, né? Eu devia era estudar sempre bem de melhor, manhã. bem melhor. Porque tu emendava, né, tua tarde com a noite. Uma de tarde até mais criança, né, cara? Pá, tu acordar de manhã criança já. É. Puta Só que saco. tá, eu fui conhecer os meus amigos de rua, de gurizada, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, 11, 12 anos, eu era o único que estudava de tarde. Cara, eu lembro que eu sempre procrastinava muito no caminho da escola até em casa, porque eu não queria chegar em casa, eu queria estar com os meus amigos. Depois que eu criei um ciclo de amigos da rua, eu voltava na bala, Correndo. assim, ó, correndo. Daí eu chegava, eles já estavam tudo ali na frente de casa, Ah, que massa. tomava um Nescauzinho e um pão e ia pra rua jogar bola e Isso que é foda. Vai, mas é. me alimentava mal pra caralho, né? Foda que hoje eu sou desnutrido até hoje. Eu sempre falo que eu sinto saudade dessa coisa de ter conversas interrompidas, assim, sabe? Porque hoje em dia a gente nunca tem uma conversa interrompida. Se eu acabo de falar uma coisa contigo aqui, eu lembrei de alguma coisa, eu te mando um WhatsApp, tá ligado? Exatamente. Daí tu ficava naquela ansiedade, daí tu já, tipo... Tu já construía a conversa antes de conversar com a pessoa. Que é muito o que a gente faz aqui no podcast. A gente pega um tema e constrói ele antes de a gente conversar, tá ligado? Uhum. E hoje em dia não tem mais isso, tá ligado? Ah, é muito louco isso. Daí tu Nossa. tá sempre conversando, mas a conversa não é... Ela não vai pra muitos lugares, assim, sabe? Uma coisa que quando tu é criança tu faz é, tipo assim, tu superestimar algumas coisas. E não que essas coisas não tenham valor hoje, mas tipo assim, ó, eu achava muito complexo dirigir. Eu achava que era um negócio que eu nunca ia conseguir Sim, fazer. Claro, começa andando de bicicleta, né? Mas eu via, tipo, o motorista do ônibus dirigindo. Pra mim, aquele cara operava um navio, tá ligado? Que era um carro grande. Outra coisa legal, tipo... É essas... Que nem o motorista, tu falou. A gente vê com outros olhos essas profissões, assim, né? Que depois tu vai entender que existe um mercado de trabalho e daí tu já vê isso com outro viés, assim. É. Só como necessidade. E, nossa, na época eu pensei, meu Deus, meu sonho era ser um motorista de ônibus sanfonado, tá ligado? Olha, porque é um bagulho, tipo, grandioso, assim, Grandioso. Né? A noção de grandeza também é muito louco. Eu lembro que o muro que tem na casa do meu pai, antigo, eu achava ele enorme quando eu era criança. Ah, isso é bugado. Isso é bugado. Isso é muito bugado. A casa da minha avó, eu achava a sala enorme. E hoje, tipo, uma casa normal. Semana passada a gente foi, eu e minhas duas irmãs, a gente foi numa feira que tinha no colégio onde a gente estudou, todo mundo fez o pré lá. E a gente tava falando sobre isso, cara, porque o ginásio, as coisas assim, é outra proporção, né? Tem outra lembrança. É o que a gente tava falando, cara. A gente tem a lembrança construída, não é o que é, tá ligado? O que é realmente, exatamente. Tanto que essas coisas do doce ruim e tudo mais, tem muita coisa que era ruim, velho. Só que, tipo, fez parte de um período especial. A Malhação, velho. Malhação era horrível. Só que eu amo Malhação antiga, tá ligado? Porque me remete a isso, entendeu? Então, de novo, o sentimento de nostalgia por causa de todas as coisas que a Malhação te traz de lembrança. É a conexão que nem a música, tá ligado? A música não precisa ser boa, mas se ela te traz aquele sentimento, o sentimento vai ser bom, entendeu? Nós já fez um papel muito importante. De novo, a Jack falou da inocência das coisas. O Instagram Lambi dela, que é um Instagram de arte, que eu não sei quem que é o dono. Eu não sei porque eu tô falando longe do microfone. O cara tá... Então, Ô, Silvio! Saudade da coragem de fazer, dizer e ser sem se preocupar com julgamentos alheios. Daí ela botou ainda mais sendo mulher. Que foi mais ou menos um pouco do que a gente falou até agora. Que a gente falou. Que é uma... O que tu falou? Que era da personalidade muito forte. Personalidade muito forte. Por isso que criança é chato também, né, velho? Criança é chato. Pelo amor de Deus. A criança acredita muito que é capaz de várias coisas. Isso. Isso é muito bom. É isso assim, ó. A criança ela não consegue ter tanta noção de o ambiente social que ela está inserido às vezes, ou às vezes as condições socioeconômicas da família, que tem muito a dizer. Que o papel de fazer essa ligação é da família, né? É da família, exatamente. Mais de situar a criança. Isso, aí que rola muito erro, né? Que rola muito erro. Só que quando tu é criança, tu acha que tu é capaz de muita coisa mas é de uma maneira bem romântica, assim, romantizada. Acho que essa é a melhor forma. De tipo, não, eu vou juntar essas cadeiras, esse ventilador e amanhã eu vou fazer um foguete, sabe? Achar isso muito, muito palpável, assim, na cabeça de uma criança. E ao mesmo tempo acho que é possível enganar os outros, né?
Criança é um bicho, olha. O cara tem uns 14 Olha, filhos. criança. Mas sabe? Criança é muito louco. Cara, Criança é muito louco. Eu vou um pouco mais longe agora, falando sobre criança mesmo. Temos 4 minutos pra ir longe. Não, mas é rapidinho. Porque eu não quero... Não vou tão longe assim. Não é nada demais. Cara, eu acho que eu sempre tenho uma coisa que eu vejo todo mundo como um ser humano comum, tá ligado? Partindo desse contexto, como é que eu posso falar? Eu vejo crianças como seres humanos, tá ligado? Tá. Eu acho meio estranho tratar a criança como criança, sabe? Tá. Não tô dizendo que eu vou dar uma papa pra uma criança, tá ligado? Sim, mas tipo... sim. Mas tu diz assim, aquela coisa que a gente tem cultural de tipo... minar a criança porque tu acha que ela não é capaz de te entender, tá ligado? Concordo muito contigo nessa Daí questão. tu fica falando em diminutivo com a criança. Isso, que é um exemplo bem básico, né? Mas é essa coisa de falar no diminutivo e eu mostrar acho... perigos que não existem. eu acho que daí tu acaba, tipo, mostrando pra ela uma coisa que não é na real, tá ligado? Sabe? Uhum. Eu trato sempre criança como humano. E, cara, criança é muito mais humano que a gente imagina, cara, sério. Sim. Eles estão ligadaços já. Sim. A gente perde muito da nossa humanidade com o passar do tempo. É. Assim, ó, a criança, ela tá, É isso aí. tá voando. É bem isso aí. É isso. Fechou? É que o Lo-Fi deu aquele... É que o Lo-Fi... A gente tem 3 minutos pra dizer que foi um episódio gostoso. né? Se a gente tem alguma coisa mais pra falar, sei lá, tem coisas... Eu não sei. Não façam crianças. Não façam crianças. Aí que tá. Hoje tem uma preocupação maior em fazer criança, e é óbvio, porque tá cada vez mais difícil. Olha como vai acabar esse episódio. Mas tipo... eu, inclusive... Mas assim, ó... Por exemplo, as nossas famílias famílias de 3 filhos. Uhum. Cara, hoje... O pessoal tá penando pra ter um. Então, uma lembrança que vai ser muito da nossa infância, com o passar do tempo, é a quantidade de irmãos. É verdade. Que minha mãe teve 6, meu pai teve 9. A gente tem 2, cada um. E as próximas gerações, meus sobrinhos, 1. Meu sobrinho, filho único. Então, isso que só ele. Aquela coisa de uma família grande, tipo assim, tu ter muitos irmãos, muitos primos, muito parente. Isso é uma coisa que a tendência é só diminuir. Foi bem, Jorge. E é um bagulho. Fechei bem, né? Fechou muito bem. Porque eu acho que a lembrança mais legal de todas é o que algumas pessoas não podem ter, que é de família. De família. Tá ligado? Exatamente. Tu ter essa quantidade de gente, assim, tá ligado? Daí, tipo... Bom, até hoje, né? Eu tenho as minhas primas que não são minhas primas, tá ligado? Que é o primo do primo que não é teu primo. Que chama de primo. É. Aquele tio que nem mais é casado com a tua tia, mas ele é teu tio. E por as famílias estarem colhendo essa coisa de avô e tudo mais, não existe mais, tá ligado? Não existe mais. São tudo pequenas células, assim. Exatamente. Lembra daquela grande comunidade que é a família Demolho, família Cabral, família Monteiro. Isso aqui a gente foi bem. Um abraço. Muito obrigado por terem mandado as mensagens. Desculpa se a gente não falou o nome de todo mundo, a gente acaba esquecendo. Continua mandando, continua trombando nós no rolê, conversando conosco. Mandem suas sugestões de tema e é isso aí. Tá rolando. Voltou, foi. Sei lá. Continuem trampando, que é importante também. Não façam filhos. E, cara, eu espero que a gente tenha resgatado esse sentimento que todo mundo sentiu, que todas as frases, todas as mensagens, elas tinham um fim parecido, assim, que é aquela coisa que a gente já sentiu, foi bom, e a gente sente saudade por o que foi. Mas o que tá acontecendo vai fazer saudade amanhã. Fiquem com essa.